Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu não esqueci, por favor, desliguem os celulares, tá? Para evitar que toque no meio da reunião. E vamos fazer então a nossa prece, para iniciar a nossa reunião. Mestre amado, obrigada, Senhor, por tua luz, por teu amor, por estarmos aqui. Abençoe nossa irmã Maria Luísa, para que ela possa passar a mensagem tão importante a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Do livro Sinal Verde. Não, isso é normal. Às vezes eu esqueço o microfone, porque na segunda-feira o pessoal sabe disso, que eu sempre esqueço o microfone. Hoje eu não esqueci, tá vendo? Presentes. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe. Sempre é aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda da confecção pessoal, como seja um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-la, criando embaraços em suas relações afetivas. Omita o valor ou a importância de sua dádiva, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de presentear alguém com o seu testemunho de amizade, sempre justo silenciar referências sobre o assunto, para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. Que assim seja, que nós possamos presentear, mas não cobrar, porque o presente vem do coração, então é dado com amor. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra. Espero, fazer assim, nós vamos fazer um estudo mesmo, porque a gente não está aqui só falando, nós estamos estudando. Quem ouve, guarda para si e aproveita depois, não é assim? Então, todo mundo está estudando. Então, o nosso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, que fala sobre os bem-aventurados, os aflitos. Vai essa parte que que está determinada aqui, para mim, é o suicídio e a loucura. Duas palavrinhas bem pesadas, né? Nós, quando eu falei assim, Jesus, mas tudo bem, vamos lá. Então, quando a gente fala em suicídio, a gente já fica assim, com uma tristeza muito grande. Porque a gente sabe a situação, quem conhece, quem tem esclarecimento sobre a causa, o fato do suicídio, sabe que é uma coisa muito triste do espírito, porque ninguém morre o corpo e o espírito continua. Mas para aquele que se suicida, sem esclarecimento disso, ele vai achar que morreu, acabou, se matou também todas as situações dele, está livre de tudo, está livre do mundo, está livre das pessoas, das dívidas, e não é bem assim. Aí é que o espírito vai, após morte, saber muito mais do que ele sabia antes. Esse é que é o grande problema. Porque aí
o véu do esquecimento cai, vem toda a trajetória espiritual para a nossa frente, a gente vai ter entendimento de tudo aquilo, o porquê de muita coisa, e aí o sofrimento é muito sério. Então essa palavra suicídio, ela traz para nós assim uma tristeza profunda no coração quando a gente sabe que infelizmente uma pessoa conhecida, ou que não seja nem conhecido, cometeu esse ato, né? E não tem volta. O problema é que não tem volta, infelizmente, né? Só através de muito tempo, através de muito trabalho de espiritualidade, pelo arrependimento, porque nós só vamos conseguir a melhora espiritual e ajuda espiritual através do arrependimento, né? Então, eu separei algumas coisas aqui que vêm do nosso Evangelho. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, o que quer dizer isso? Será que a gente vive na calma, na resignação? Está difícil, né? O mundo aperta daqui, aperta dali, a família aperta, e é difícil você ter calma constante, aquela pessoa tranquila, sem problema nenhum, resignada com tudo. É muito difícil, porque a calma você perde na hora do teu desequilíbrio, porque acontece um fato que você não quer, não gosta, você se desequilibra, você perde a calma, não é? E a resignação também, quando acontece uma doença muito séria, de repente, que aquilo vem de estalo, para você se resignar com aquilo, você tem dificuldade. E é normal, não é? Porque mas a pessoa é espírita, ou é católica, ou é evangélica e não aceita, está sofrendo. Não, não é isso. É normal que a pessoa sinta, é normal que a pessoa tenha aquela tristeza, né, de não conseguir entender o porquê daquilo. E aí entra na falta de resignação. Mas a religião, né, os ensinos sempre nos levam a considerar tudo aquilo que a gente tem que passar, não é? Então é isso. A gente tem que saber que quando esses problemas acontecem na nossa vida, é a calma e a resignação. Em especial quando a gente tem um familiar ou conhecido, ou que não seja conhecido, que comete esse ato de suicídio, a gente tem que ter prestar muito carinho em prece para aquela criatura, porque aquele espírito está sofrido. Então, como é que está a sua família? Vocês acham que eles estão com a calma, com a resignação? Pensa bem, um parente teu, Deus nos livre e guarde, né? Um filho, um sobrinho, um primo, comete esse ato, como é que a família vai ficar? Totalmente sem calma e totalmente sem resignação, porque é o momento da pessoa, ela não pensa, ela age, né? Então a gente tem que saber ter essa compreensão e auxiliar muito aquele que está passando por um problema muito sério de suicídio na família, ou no conhecido, ou na cidade, seja onde for. Nossa obrigação de cristão é pensar no próximo. Então, o próximo, não importa se ele está aqui, ou se ele está no meio do caminho, ou se está lá longe. Ele é o nosso próximo. A gente tem que pedir a Deus por ele. Então, o mesmo ocorre com o suicídio, que tem sempre por causa do descontentamento. Por que a pessoa se suicida? Sabe o que dá para a gente pensar? Por que a pessoa se suicida? Primeira coisa, ela está descontente com a vida. A vida para ela não está legal. Não é aquela vida que ela pediu a Deus, que ela quer. Não é a pessoa que está com ela que ela queria. Ou aquela pessoa prejudicou a ela um tempo e ela está completamente desconcertada ali e triste, aborrecido, magoado, com ódio, com tudo ruim. Então essas coisas, elas vêm de descontentamento para a criatura quando ela pensa: para que a vida existe? Eu não quero mais viver? Para quê? Para sofrer? Não quero mais sofrer, eu vou acabar com essa vida. Aí ele acha que ele vai acabar com aquela vida e vai resolver tudo. E não vai, né? Como eu já falei. Aí que ele vai começar a ter problema.
Então ele se acha desventurado e se desespera, vê o sofrimento como uma penalidade e não como reparação. Isso, gente, estou lendo, mas está no Evangelho, tá? Capítulo 5, está lá em Os Aflitos, Suicídio e Loucura. Então ele se acha, ele vê o sofrimento, se desespera, ele vê como uma penalidade e não como uma reparação. Tudo na nossa vida é reparação, é prova, é expiação. Nós não estamos aqui para gozar só alegria, só felicidade. Tanto é que a felicidade não está nesse mundo, né? Pode estar dentro de nós, no nosso dia, no nosso momento, mas ela não está presente totalmente nas nossas vidas. Então a criatura, ela se desespera, ela não consegue levar aquilo adiante. Então ela entra naquela infelicidade, naquele desespero. E ela vê o sofrimento como Deus castiga. Deus está me castigando porque tudo que me acontece está de errado na minha vida. Então a pessoa acha que ela está sendo castigada. Muitas vezes tudo para mim está errado, Deus está me castigando. Então eu vou sair disso, não quero mais isso para mim, né? E ela vê isso como uma penalidade, que é como se fosse mesmo uma pena, né? Uma penalidade que não acaba, que está sempre lá rolando em cima da vida dele, né? Vê na morte o fim das aflições e infortúnios. Isso é triste demais, né? Porque a gente sabe que não existe isso. É triste você saber que a pessoa pensa que ela vai terminar com tudo, com as aflições. O que são as aflições para nós? São as nossas pedrinhas do caminho. São as aflições que nos fazem refletir mais, entender mais as situações que nós estamos vivendo. São as pedras do nosso caminho. A gente vai retirando uma por uma, né? Eu estou aflito por isso. Não, mas eu não vou ficar aflito, eu vou resolver, vou tentar resolver. Né? Às vezes está com aflição por causa de um filho, o filho vai viajar, não, vou rezar, meu filho vai chegar bem, né? E vai correr tudo bem. Então, nós temos essa condição de fazer com que aquilo não seja uma coisa aflita, a perturbar a nossa vida. Mas um coitado que não tem esse entendimento, ele se aflige, ao ponto de fazer a coisa errada, né? E os infortúnios da vida. Os nossos infortúnios quais são? Muitas vezes perda do emprego, perda do familiar, né? Muita gente que nasceu com tudo funcionando muito bem, de repente tem problema nas pernas, não pode andar mais, ou na visão. Isso é infortúnio, mas são processos reparatórios na nossa vida espiritual. Nós viemos nos preparamos lá no plano espiritual e viemos para esse fim, para passar por isso. Nós podemos retirar? Podemos, claro que podemos. O nosso comportamento no bem, na caridade, naquilo que nós pudermos fazer de melhor, muita coisa a gente pode não passar, porque Deus não determina, não, você vai para lá para sofrer, não, isso não existe. Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para sermos felizes. Só que os infortúnios que nós temos são condições que estar ao nosso caminho para que nós aprendamos a paciência, a resignação, a tolerância, né? A mansetude, que é muito difícil, né? Ter calma nas horas difíceis. Para isso que nós temos esses infortúnios da vida, né? E eles não entendem isso. A incredulidade, a dúvida do futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes para o suicídio. Então, além dessas aflições, desses infortúnios que a pessoa passa, ela é incrédula, ela não acredita em nada. Tem pessoas que foram para o suicídio por nem acreditar nem em Deus, não acreditar em Deus. Que Deus é esse que deixa esse mundo do jeito que está, né? Criança passando fome, um mendigo na rua, briga, guerra, confusão. Que Deus é esse? Então ele não entende que o nosso mundo, como prova de expiação, tem todos esses detalhes para a gente resolver, todos esses assuntos que a gente precisa resolver aqui, né? O nosso tempo de vida, e não a gente. E outra
coisa, né? Eles não entendem que nós temos um anjo guardião, que nós temos alguém que nos ajuda, nos intui no momento necessário da nossa necessidade. Ele está ali, de mãos abertas para nos ajudar. Mas, porque ele tem livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio. E nenhum pode tocar no livre-arbítrio do outro, e nem Deus pode fazer, né? Então, ele está ali presente, mas nem sempre a criatura vai em busca de ajuda espiritual. Ele fica tão desesperado, tão incrédulo, que ele não quer mais saber de nada, nem de Deus, nem de Jesus, nem de nada. Que as pessoas, né, que trabalham em reunião mediúnica sabem desse detalhe, né? A gente ouve o espírito chegar, né, quando é caso de suicídio, é um desespero total, uma coisa muito triste. Ele não quer saber de Deus, Jesus, não quer saber de nada. Ele quer a vida dele de volta, porque ele sabe que ele está vivo, em espírito, mas em corpo ele não pode mais. Então é muito triste isso, né? E o suicídio tem isso, né? Tudo que vem de encontro àquilo que não é normal na criatura, incita para o suicídio. Porque muitas vezes a pessoa quer, mas ela não sabe que o ter não é tão importante quanto o ser. Nós precisamos ser muito mais do que ter. Porque o ter a gente vai deixar para ele. Agora o ser nós vamos levar para o outro lado. Então é preciso ser melhor, é preciso ser tolerante, é preciso entender por que eu tenho essa vida, por que eu estou nessa situação, por que meu filho não está tão bem, por que meu parente se suicidou, né? Porque tem casos disso. Então a gente tem que ter compreensão e saber que, como nós já temos essa compreensão, também auxiliar aquele, né, que está precisando. Não com palavras pesadas, com palavras rudes, com aquela coisa, né? Você fez besteira, você não podia ter feito isso. Não, a gente tem que ter caridade. Porque o momento dele foi triste para ele, era muito triste para ele. E a gente tem que ter compreensão e caridade sobre aquilo ali, né? Que eles poderiam, para desviá-los dessa consequência? O que nós podemos fazer para desviar as pessoas do suicídio? É muito difícil, muitas vezes. Mas quando se tem uma pessoa, eu já passei por isso, gente. E vocês lembram também, não sei, alguém que já deve ter ouvido essa história, bem lá distante, né, no tempo de Kardec. Logo que Kardec que foi passado, né, o livro dos Espíritos para eles, né, que foi escrito e começou a passar, né? E um dia, um rapaz desesperado da vida subiu à ponte para se suicidar. Só que quando ele bota a perna, né, em cima da gradil lá, ou do muro lá, não sei, ele viu um livro voando, né? Tinha vento e o livro estava passando. E olha como é que a espiritualidade trabalha. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Ele saiu dali e foi pegar o livro. E é o livro dos Espíritos. E ele leva para casa e começa a ler e vai lendo e chega lá nessa parte aqui, falando de suicídio. E aquilo ele salvou a vida dele. Nunca mais ele tentou suicídio. Então nós podemos auxiliar como? Auxiliando essa pessoa com uma boa leitura. Olha, eu tenho vontade de me matar, eu não quero mais viver, sabe que é uma porcaria. Você ouve aquilo, você não dá uma palavra, você fica quietinho. Você pega um livrinho, né, se ele é católico, faz como se seja católico, ou protestante, ou espírita, não importa. Pega uma mensagem, olha, eu queria tanto que você lesse isso aqui, será que você vai gostar? Esse livro aqui é tão bom, tem uma história tão bonita. É uma forma que a gente tem para auxiliar aquela criatura. Porque às vezes uma leitura que ele vai absorver aquilo ali, ele vai ver, poxa vida, eu tentando me matar, e essa história aqui, né? Olha só. Então ele pode se desviar daquele pensamento. Então a gente pode ajudar assim. Na nossa prece de todo dia. Eu tenho muito isso comigo. Toda minha noite eu lembro muito dessas pessoas que cometem esse ato. Porque os espíritos ficam muito perturbados, muito sofridos. Imagina uma mãe com 2 filhos pequenos e que cometeu esse ato. Vocês já imaginaram isso? O desespero da família e o desespero desse espírito.
porque ela achava que os filhos estavam muito bem, não precisavam mais dela. Só que não é o fato. O filho vai sempre precisar de mãe. É ao menos uma palavra da gente, né? Então, o desespero do espírito é muito grande, porque sabe que não vai voltar mais em corpo. Então, vai sofrer, né? Então, a gente tem que pedir oração por esses espíritos, pedir muito a Jesus, a Maria de Nazaré. Nossa Senhora trabalha junto a Bezerra de Menezes no Vale dos Suicidas, né? Ela trabalha lá. Então, pedir a Maria, Mãe de Jesus, que ela possa fortalecer esses espíritos, aliviá-los, né? Para fazer com que eles possam aceitar a ajuda espiritual que está perto deles. Muitas vezes eles nem vê o espírito que está ali para ajudar, porque estão numa sintonia completamente terrena, ainda não tiraram a vida de carne da cabeça, né? Então, a gente pedindo a Maria de Nazaré, pedindo a Jesus, pedindo a espiritualidade para auxiliar essas pessoas que cometeram esse ato. Que esperança podemos dar? Eu acredito assim, que a esperança, a gente não tem nem como dar esperança a uma pessoa, né, que tem pretensão a suicídio. Mas a gente volta a pensar na prece. Pela prece, eu posso dar esperança a ela. Toda hora pensar, olhar, né, mentalmente para o rosto dela, fazer a minha prece, pedir à família que auxilie, porque muitas vezes a pessoa que está nessa situação, a família não sabe. Quem vai se suicidar não manda aviso. Vocês já mandaram isso? Ninguém manda aviso. Ele vai e faz, né? E é triste porque quando a família vê, eu lá onde eu moro, na Mozela, nós ficamos sabendo de dois irmãos, família Campos, né? Um se suicidou, o outro, por desespero de ver o irmão se suicidar, se suicida também. Então, a família tem que estar envolvida em coisas boas, né? em boas sintonias para poder ajudar. Então, qual é a esperança que a gente pode dar? Dizer da vida. Olha, se você tem essa ideia, procura pensar na tua vida. Olha só, hoje você está nessa situação, mas amanhã pode ser melhor. Vai conversar com o padre, vai lá no centro espírita, conversa com pessoas que possam te ajudar. É uma esperança que a pessoa possa ter. Se ela não quer, aí a gente não tem que impor. A gente não pode impor nada em ninguém. Mas a gente pode auxiliar, sim. Quando a gente conhece, quando a gente pode falar com aquela pessoa, a gente deve auxiliar, porque é para o bem dela, né? Que compensação lhes pode oferecer? Isso falando do suicídio, né? O que a pessoa pode ter compensação pelo suicídio? Só uma palavra que eu penso: dor. Dor moral, dor espiritual, né? Só isso. Porque não resta mais nada para aquele espírito. A dor, o sentimento do eu era, agora não sou mais, né? Eu quero voltar, não posso mais. Alguns de vocês aqui viram aquela peça que há muito tempo foi feita aqui no MEC, né? Muitas vezes quero voltar para casa. Quem assistiu sabe dessa história, né? Que a pessoa não tinha conhecimento não e queria voltar para casa. Ela não foi um suicida, ela morreu de atropelamento, né? Mas acontece com o suicida, ele quer voltar para casa. Eu não quero mais me matar, eu não quero me matar, eu quero voltar para casa. E sabe que não vai poder, né? Ele vê que não pode mais. Então, ele não tem compensação. Ele não tem, infelizmente, né? Ele entra naquela fase de sofrimento moral, sofrimento espiritual, e mais ainda, ele vê o quadro da sua morte por muito tempo. Se ele se joga na frente de um carro, ele vai sentir aquilo por algum tempo. Se ele dá um tiro, né? Então, isso é muito triste. Então, o que acontece com o suicida para voltar? Primeiro, ele vai ter que passar muito tempo para reconstruir aquilo que foi estragado, né? E nem sempre pode a espiritualidade consertar também, porque ele tem necessidade de passar por sacrifício, por problemas, para poder ele se reajustar. Então, às vezes, quando é um tiro na cabeça, vem cego, vem idiota, né? Vem meio louco, que a gente vai falar daqui a pouco.
Ou se ele se jogou de um penhasco, ele pode vir todo atrofiado, todo, né, parte do corpo toda. Porque é castigo de Deus? Não. É a reparação do próprio espírito. Porque o espírito, ele sabe que ele tem que passar por aquela fase, porque ele agiu mal. É novamente a lição dele. E a lição, muitas vezes, a gente quando faz uma prova, a prova é fácil, né? Já passei, já fiz. Mas a segunda fase é mais difícil. Por quê? Porque eu não dei importância para a primeira prova, então a segunda eu tenho que batalhar para poder fazer ela muito bem. E é isso que acontece. Então o sofrimento, né, do espírito é muito grande. Lá no plano espiritual, porque às vezes ele demora para chegar ao plano espiritual. Ele fica vagando por aí, né? Desesperado, porque ele não tem conhecimento de nada. E a compensação dele realmente é só dor e sofrimento, né? Então, completando isso aqui, né? Que compensação eles podem oferecer para a vida espiritual, né? Aí o Evangelho responde: nenhuma, a não ser o nada. Ele está fora da sua realidade, ele vai para o nada. Porque o nada para ele que fez tudo. Né? Porque ele tinha tudo. Ele tinha possibilidade de vencer aqueles detalhes, aqueles infortúnios, os sofrimentos, as desventuras, tudo. Então, se ele não conseguiu nada disso, ele vai começar do nada, vai lá para o nada de novo. E é isso que acontece, infelizmente, né? Porque são as dores do mundo. Todas as dores do mundo são esses problemas, são esses suicidas, são as pessoas que não têm condições de levar a sua vida normal, né? De levar a sua vida moral, normal. Então, tudo isso acontece com essas pessoas, né? O espírito entra no nada. Então, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que faz com que a pessoa, com a ideia do nada, pós-morte, se suicida. Porque, infelizmente, tem pessoas que acham que a morte é o tudo. Vocês devem lembrar aquele caso, eu não lembro qual é o estado, foi fora daqui, não é? Foi aqui, não sei, que morreu aquele monte de gente com aquele tal chá, né? O chá servido. Então, aquela pessoa tinha na ideia dela de que a morte seria o melhor para todo aquele povo, né? E olha só o que ele fez. Quer dizer, além de ser um suicida e fazer com que todos se suicidassem, era também um assassino, né? Ficou também classificado como um assassino. Então, a doutrina materialista, ela não tem isso de ensinamentos. Primeiro, que não acredita em Deus. O materialista não quer saber que Deus existe. Não. Como é que é Deus? Eu já fui perguntada sobre isso. Você já viu Deus? Não. Como é que é Deus? Para mim, Deus é uma essência, uma luz divina, é uma claridade, é a natureza. Tudo que eu vejo na minha volta, para mim, é Deus. Mas é um absurdo. Mas absurdo por quê? Você tem coragem de criar uma árvore? Você tem coragem de fabricar uma árvore, por acaso? Não, isso aí é da natureza. Mas quem fez a natureza? Então a pessoa não tem nem resposta. Né? Então o materialista é assim. Ele não acredita que Deus é o dono, é criador e dono de tudo. Ele não acredita nisso. E sofre, né? Infelizmente sofre. Então ele faz com que os outros aconselhem as pessoas a mesma coisa, as mesmas ideias dele. Que ele acha que aquilo, como ele está naquela situação, todo mundo também pode fazer a mesma coisa. Isso além de ser um crime com as pessoas, né, ele vai ser altamente, né, prejudicado e ser também condenado diante da justiça divina por essa situação que ele possa fazer. Né? Então, o Espiritismo contrapõe a ideia do suicídio, nos dá certeza da continuidade da vida do espírito na vida futura, em que poderá se resignar diante do seu dia a dia, tanto na terra quanto após a morte, e que o suicídio vai dificultar os reencontros de suas afeições, tendo assim decepções. Esse é outro ponto triste, porque às vezes a pessoa que comete suicídio,
ela vai achar que vai encontrar o pai, a mãe, o irmão, os familiares, né? Que são as coisas do coração, os amigos do coração. E não vai, não vai. Nem mãe, né? Nem mãe. André Luiz foi dado como suicida, a mãe dele acompanhou toda a trajetória dele, aqueles 8 dias, entre aspas, né? 8 dias nosso aqui pode ser horas lá, a gente não sabe. Acompanhou toda a trajetória dele, do sofrimento dele, sem ele saber, sem ele ver a mãe. Por quê? Porque a sintonia é completamente diferente, estado espiritual totalmente diferente. A mãe dele já tinha todo o conhecimento, ele era ateu, ele não acreditava em nada. Então, isso faz com que as pessoas, quando não têm esse conhecimento, se acham, né, vivos, mas com situação que eles não compreendem. Não compreendem porque estão nessa situação. Então, o Espiritismo vem nos falar da vida futura. Então, as decepções nossas, as tristezas nossas, os infortúnios nossos, são necessários para a nossa vida, infelizmente. A gente tem que pensar assim. Ah, mas eu sofro muito. Poxa, por que fulano sofre tanto? Mas não é sofrimento, a gente não pode considerar como sofrimento. Sofrimento é o suicídio. Sofrimento é eu não acreditar em Deus e sofrer porque as consequências que eu vou ter por falta de conhecimento e por falta de acreditar numa coisa que é verdadeira, eu vou ter um sofrimento, né? Então, o Espiritismo nos dá essa felicidade. Bom, hoje eu estou passando todo esse problema, hoje eu tenho essa trajetória difícil, mas no meu futuro espiritual vai ser diferente. Eu vou ter dias melhores, mais tranquilos, eu vou poder estudar, eu vou poder ver meus familiares bem, eu vou poder mentalizar espíritos bons. Então a gente tem que ter essa ideia, o Espiritismo nos dá isso para nós, a vida futura, a vida verdadeira. Aqui nós estamos de passagem, nós não somos daqui. Todo espírita sempre repete a mesma coisa, nós estamos aqui. Nessa vestimenta aí, é por enquanto, daqui a pouco, a gente não tem mais isso. Como é que a gente vai saber daqui a pouco, daqui a dia, daqui a mês? Ninguém sabe. Mas é fato para todos nós estamos a caminho. Eu até brinco muito, que a minha família é muito numerosa, né? Aí meu irmão esses dias, né, meu irmão mais velho dos homens, quem será que vai primeiro? Eu digo, olha, para mim, pouco importa, eu sou mais velha, eu falei, para mim, pouco importa. Se for eu, tudo bem. Aí ele falou, tu vai, mas tu não arrasta ninguém, não. Aí eu falei, bom, aí já não é mais a minha situação. Eu vou cuidar de mim, vocês cuidam de vocês, né? Porque a gente não sabe, mas a gente tem certeza. O espírita, né, que tem convicção do espírita, ele não tem medo da morte, porque para nós a morte não existe. A morte é uma passagem. Eu vou sair daqui, vou abrir a porta e vou para o outro lado. Ponto final. Agora, qual é o outro lado que eu vou? Aí é compromisso meu. Será que o outro lado que eu vou encontrar coisas boas, né, um caminho legal, paz, tranquilidade? Ou vou encontrar um inferno do outro lado? A gente tem que pensar nisso, porque o que nós vamos levar é o que nós somos agora, o que nós fazemos agora. E essa coisa do passado, ela está um pouco presente na nossa vida. Mas eu não posso carregar o passado nas costas. Eu tenho que pensar o que eu estou fazendo no presente para que meu futuro seja melhor. Essa é a nossa condição de vida, né? E isso o Espiritismo nos dá. Viva hoje para saber morrer depois. Saiba viver bem, para poder não ter uma morte infeliz, né? Quando todos os homens acreditarem que o suicídio não nos livra dos nossos problemas e acreditarem na providência divina que vela por todos e ampara os aflitos sempre, não haverá mais suicídios conscientes e inconscientes no planeta. Olha só que maravilha, não é? Mas isso dá para demorar um pouquinho, porque nós estamos em prova de expiação, a regeneração vai chegar no nosso planeta, vai passar a regeneração, onde com certeza já não vai ter isso, essas dores aí, né, de suicídio. E aqui ele fala, tipo, o Evangelho fala,
dos suicídios conscientes, quer dizer, eu quero me matar, e inconscientes. Como é que é esse inconsciente? A minha alimentação, o meu modo de viver, né? A minha forma de falar, a minha forma de lidar com as pessoas, a minha forma de tudo, o meu dia é suicídio. Né? Se embriagar, você está no caminho errado, porque o teu corpo é o instrumento de trabalho do espírito. Então, se eu agrido o meu organismo, meu corpo, eu estou prejudicando altamente meu perispírito, que é o corpo do meu espírito. E isso vai ficar marcado ali. E aí eu vou ter problemas também quando eu me for daqui. Então, esse espírito inconsciente é isso. É você achar, mas vamos voltar a André Luiz. Ele era ateu, tudo bem, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Mas ele não tinha consciência, até mesmo como médico que ele era, que tomar vinho demais, que beber, comer muita coisa demais, prejudicaria a vida dele, como aconteceu. Então, isso é suicídio consciente. Você vai para um lugar onde você vai comer, tu vai sair dali, que não pode nem respirar, né? Beber muita coisa, muito álcool, e aí aquilo ali vai prejudicar altamente o teu organismo, teu estômago, teu fígado, teu intestino e tudo mais. E o coração é o responsável. Toda a nossa organização física, seja a parte toda abdominal, reflete no coração, porque é para lá que o sangue vai, né? Para lá que ele circula. Então a gente tem que pensar nisso. E qual é a minha consciência diante de um lugar que eu vá, que tenha bebida à vontade, né? Aí eu vou beber, eu vou experimentar isso, vou experimentar aquilo, vou beber, vou sair dali bêbado, e aí depois, aquilo é uma marca. Então, a gente tem que saber que inconscientemente também a gente se suicida. A gente tem que lembrar isso, né? E depois concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança, está em céu e inferno. É uma frase que está em céu e inferno. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Quando a pessoa, como no início ali, a pessoa não tem esperança de mais nada. Perdeu a filha, ou perdeu... Isso acontece muito, né? Perdeu a filha, perdeu não sei quem. Aí ela não tem mais graça para a vida, não tem mais nada que me faça feliz, e vou acabar com a minha vida. E aí ele perdeu a esperança de dias melhores, de vida melhor. Né? Então a gente agora vai falar da loucura. A aflição da vaidade também chama-se loucura. Por quê? A aflição da vaidade. A pessoa que é muito vaidosa, ela fica assim, numa situação. A vaidade é linda, maravilhosa, né? Para a mulher, para o homem, isso não importa. Tem homens muito vaidosos, mulheres muito vaidosas que gostam, que têm uma vaidade, que é normal. Mas tudo é o problema do excesso. Quando você entra no excesso, aí aquilo chama-se loucura. Porque aí você não sabe o que você vai fazer mais. Né? Hoje você saiu com isso, você fez aquilo, você botou o brinco, você botou isso, você fez aquilo. Aí no dia seguinte, não, mas como é que eu vou? Não, ontem eu fui assim, hoje eu não posso mais ir assim, eu tenho que fazer diferente. É uma aflição, é uma loucura isso. Vira uma loucura na vida da pessoa. Então, a mansetude da criatura se apaga, porque ela fica estressada, nervosa, e ela não quer mostrar a vaidade só para ela quer mostrar para todo mundo. Então isso fica uma loucura mesmo, né? E um filósofo, né, que agora eu perdi o nome dele, ele fala que essa frase é muito certa, né? É Foucault, no francês. Ele fala que essa frase é muito certa, de médico e louco, todos nós temos um pouco. Ele diz que é uma frase muito certa. Por quê? De médico, a gente gosta de se cuidar, a gente faz o médico, a gente faz isso, faz aquilo, ensina remédio para os outros, faz isso, né? Que é uma loucura, você não vai ensinar remédio para uma pessoa, porque, eu tomo esse remédio, faz muito bem para mim, pode tomar. É errado, porque o meu organismo é um, o da pessoa é outro. Não se pode fazer isso, né? Isso é errado. Então,
e de louco. A gente tem loucuras, mas loucuras boas, né? Aí eu estou louca para tomar um sorvete, né? Aí eu estou louca por aquele bolo de chocolate, eu nem gosto de bolo de chocolate. Eu estou louca por, gostei tanto daquele sapato, estou louca para comprar. São loucuras boas na nossa vida. É loucura, mas é boa, né? Gente, como eu adoro. Sou loucura para ver aqueles balões subindo. É loucura, porque o balão desce e quebra tudo. Aí é loucura mesmo, né? Então a gente tem que ver como é que a palavra loucura, ela tem sentidos diferentes, né? Eu sou louco por você, né? A sua amizade, nossa, eu sou louca pela sua amizade. São coisas boas que nos faz bem, mas não deixa de ser uma coisa que possa prejudicar também a gente, né? A gente tem que balancear, a gente tem que medir as coisas sempre. Então a loucura leva o homem, algumas vezes, ao suicídio, porque o espírito sofre pelo constrangimento que se acha e pela impossibilidade que se vê de manifestar-se livremente, donde a procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Quer dizer, novamente a gente vai entrar lá no suicídio, né? Por quê? Porque quando ele se propõe ao suicídio, ele está numa loucura total, porque ele perde a noção de tudo. Primeiro ele perde a noção que a vida é importante. Ele perde a noção que aquilo não vai ser a finalidade de ajudá-lo em nada, né? Ele vai entrar no nada mesmo. Ele perde a noção total do equilíbrio dele, da parte dele espiritual, que ele não está nem aí. Ele quer se matar e acabou. Ele não lembra na família, ele não lembra nos amigos, ele não lembra de nada, ele não quer saber de nada. Ele está ali no eu, no ego, né? Eu sou eu e vou fazer, ponto final. Então isso é muito triste para o espírito, né? Porque isso tudo leva a ele achar que o suicídio é a solução, e não é a solução. Então, quando no finalzinho aqui, que ele fala, quebrar seus grilhões, ele acha que esse quebrar grilhões é terminar com tudo, né? Terminar com tudo. Teve um caso de um rapaz, há muitos anos atrás, ele era noivo, né? A menina jovem, né, como ele, e se propuseram ficar noivos, ficaram noivos, mas um belo dia a menina chega para ele, mesmo noivo, e diz: olha, não dá, eu gosto de você, mas como amigo, eu não tenho como dizer que eu vou casar com você e te amar como homem, como meu esposo. E aí terminou. O que ele faz? Saiu dali, foi para um bar qualquer da vida, primeiro comprou lá uma droga, né, forte, foi para o bar, botou uma bebida forte lá, botou aquilo lá dentro, os comprimidos, não sei o que é, e bebeu, e na meia hora estava morto. Isso é o quê? Né? Falta de conhecimento, é falta de pensar em si. Ele não pensou em ninguém, pensou em terminar aquele problema dele. E a gente não termina com o nosso problema, e nem vai terminar com o problema de ninguém. Vai fazer problema para todo mundo, né? Porque isso afeta a família, afeta todo mundo. Então, é isso que o Espiritismo nos fala. Pensar na vida futura, pensar que hoje não está bom como eu queria, mas amanhã vai estar melhor. E tudo vai melhorar, né? Então, isso aqui que eu estava lendo é do livro do ABC Infinito de José Laufel. Não sei se alguém conhece, né? Livro bem antigo que a gente está estudando há tempo aqui, né? Então, aqui, no finalzinho: quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais durará a incerteza e o constrangimento depois da morte. Então, quanto mais tempo ele teria que viver aqui, vamos supor, nós nascemos com fluido vital. Então, eu vou ter fluido vital até 90 anos. Mas aos 70 anos eu resolvo dar um tiro na cabeça, ou enfio uma faca no meu peito e morrer. Aquele fluido vital não terminou, ele está ali. Enquanto aquele fluido vital estiver ali, eu estou sofrendo, o espírito está sofrendo. Diferente daquele que tem uma morte natural, que aquele fluido vital que sobrou vai ser utilizado para a espiritualidade. Olha a diferença, né? Então a gente tem que pensar que nós temos um tempo, nos é dado um tempo, uma vida.
Essa vida é contada no plano espiritual, como nós contamos aqui o nosso aniversário. E aí o tempo que a gente não deixa de usar essa vida, ela vai fazer muita falta, porque nós vamos sofrer. Então, o suicídio consciente e inconsciente. São os dois. Né? Eu tenho consciência de que eu não devo fazer isso, porque eu posso prejudicar a minha vida e adiantar a minha ida para a morte. Então, isso a gente tem que colocar sempre na nossa mente, né? Então, isso aqui está nesse livro, né, que eu acabei de falar para vocês. A loucura ou insanidade é, segundo a psicologia, uma condição da mente humana caracterizada por pensamentos considerados anormais, perda da consciência do próprio eu, danos cerebrais, desequilíbrio emocional, desajustamento dentro da sociedade, fuga da realidade, perda do juízo. Hoje a ciência prefere o termo transtorno mental. Tiraram essa palavra, né? Os psicólogos, os psiquiatras em especial, tiraram essa palavra de loucura para transtorno mental. Porque na verdade é um transtorno mental. O que se pode passar na mente daquela criatura que vai cometer suicídio? É tudo isso aqui, né? Desajustamento da sociedade, brigas constantes com os familiares, fuga daquela realidade dele, que ele não quer aquilo para ele, ele quer outra vida, né? E perda do juízo. Muitas vezes, né, é uma parte de doença mesmo, né? Esquizofrenia, faz parte da loucura. Né? A mente, ela começa a funcionar através de espíritos inferiores, porque tudo na nossa vida acontece porque a gente dá chance para acontecer. Se eu me desequilibro, quem vai estar do meu lado? Vou ter o meu amigo espiritual para me ajudar, mas tem o outro lado. Aquela história, né, do anjinho com o diabinho. A gente tem isso. Então, o que eu vou escolher para mim? Eu vou me reajustar, eu vou me equilibrar. Então, o que está proposto à loucura, ele está louco, né? Ele não tem mais condição na sociedade, ele tem que ser afastado. E, infelizmente, não existe manicômios, né? Infelizmente. É muito triste a gente ver a pessoa sair do lar, onde tem uma família, todo amarrado, e vai para lá, fica lá igual um nada. Né? Injeção toda hora para dormir, tratamento às vezes não faz efeito. E é muito triste isso. Eu não tenho coragem de entrar no manicômio, eu não tenho coragem. Né? Mas tem pessoas que fazem essas visitas, né? Porque tem familiar, às vezes, lá, né? Então, essa perda do juízo, a criatura ela não tem mais nada para dentro dela. Ela só tem aquela fase, aquela letra na frente dela. A vida não vale nada, aquela frase, né? A vida não vale nada e eu vou dar filho na minha vida. E isso é terrível, né, para o espírito. E a gente, quando está no espiritismo, a gente tem que pedir muito a Deus por eles. Então, eu trouxe também o livro dos Espíritos, né, para a gente completar mais um pouquinho. Qual na loucura a situação do Espírito? Kardec perguntou aos Espíritos, né? Então, a resposta dos Espíritos. O Espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência do só fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e eles que se interrompem, no que destes dependam a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego. Isso, a situação do espírito após a loucura, após essa situação de suicídio, né? Se perde os olhos, fica cego. Seu ouvido torna-se surdo. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. E fácil te
e fácil de ser a compreender que só tendo o Espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não está nas mãos de Deus. Então, tem uma pergunta também da letra A. Então, desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer e impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta, recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durante um longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda impressão material. Outra pergunta. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento que se acha e pela impossibilidade que se vê de manifestar-se livremente, de onde procurar na morte o meio de quebrar seus grilhões. Isso está aqui e está no Evangelho. Então, olha só como é que a espiritualidade nos alerta, nos fala, para que a gente tenha cuidado com o nosso corpo, que é o nosso instrumento de trabalho, com a nossa mente, para que a nossa mente não comece a trabalhar coisas impossíveis, rebeldias, desacatos dentro de nós mesmos. A gente tem aquela coisa muito do eu, né? Então esse eu tem que ser trabalhado. Quem sou eu? Muitas vezes a gente não sabe nem quem somos nós. Então a gente tem que trabalhar isso conosco. Eu ainda faço isso, eu ainda sou assim, eu ainda preciso melhorar isso. Trabalhar para nós, dentro de nós. Porque o ego é muito bom, a gente tem ego, a gente é um ser, a gente tem liberdade de ter um ego, mas esse ego tem que ser tratado. Senão ele fica altamente soberbo, né? Materialista, todo errado, todo desequilibrado. E a gente não pode viver assim. A gente tem que viver dentro das leis verdadeiras de Deus, procurando o melhor que a gente possa, porque se nós não somos daqui e vamos para o plano espiritual, que seja um plano melhor do que nós temos aqui, que a nossa vida possa ser melhor, que a gente possa encontrar a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, que é o que importa para nós espíritos, que o corpo vai ficar por aqui, tudo que nós temos vai ficar, mas nós somos espíritos. Então, isso aqui eu trouxe para ler para vocês, é uma mensagem, até que nós recebemos em 2024, da série da confraternização. Então, diz assim: o Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Assim somos nós. Deus dá tudo, mas a força é nossa, o dever é nosso. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, dádivas de saúde e bênçãos de paz, o amor e o carinho dos mensageiros de Jesus. Mas é preciso levantar os olhos para o mais alto, para ter a colheita de valores espirituais. A semente, para florescer, não estaciona. Ela rompe todos os obstáculos e obedece à influência da luz, que a orienta para cima, em direção ao sol. A grandeza divina é a destinação das criaturas. A existência é uma jornada para Deus. Somos de origem divina, somos de Deus. Que sejamos refletores da vontade divina, acolhendo-nos uns aos outros, como Jesus assim ensinou. As almas que acolhemos se transformam em laços de amor pela vida eterna. Aquele que acolhe todas as bênçãos de Deus trabalha no bem, cresce em Deus superior, semeia a luz e o solo de si mesmo. Pode esperar feliz a colheita da glória espiritual. Essa mensagem eu acho muito linda, porque fala como que nós somos a semente que Deus plantou, né? Deixou cair aqui no solo
e ela germinou, né, que somos nós, e nós temos que fazer a nossa parte. Seguir para a luz, buscar Deus, buscar a força que nós temos dentro de nós e que a espiritualidade nos oferece através do nosso amigo protetor, que todos nós temos. Pedir a Ele a força que nós precisamos, pedir a Ele a intuição melhor que nós possamos no dia a dia. As incertezas, os obstáculos, os infortúnios vão acontecer, mas a gente vai saber lidar com aquilo ali. Na calma, no bom pensamento, na paciência, na respiração, que é o mais importante, né? Então, quando tiver um problema à nossa frente, vamos lembrar das lições de Jesus. Quanto que Jesus passou, quanto sofrimento ele enfrentou, sem dizer uma palavra, sem se queixar, sem maldizer a ninguém. Simplesmente ele passou e ele não precisava. É a demonstração de amor que ele deixou para nós, né? Ama tuas dores, ama teus sofrimentos, porque eles são passageiros. Daqui a nada você estará resplandecente na tua luz verdadeira, que é a nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, que nós possamos pensar muito no nosso dia a dia, ter a nossa fé constante, pensar muito em Jesus, porque Ele dá a mão a Jesus, estende tua mão e dá a mão a Jesus, porque Ele está conosco, é nosso irmão maior. Vamos confiar nisso, porque o mundo espera de nós a ajuda que o mundo está precisando, aquele mundo que ainda não acredita nas coisas. Muita paz para vocês, muita luz para todos, uma boa tarde, feliz semana, porque a semana está começando, né? Muita paz. Eu vou dar alguns avisos e depois nossa irmã Neuza vai fazer a nossa prece de encerramento. O primeiro que pediram para eu falar aqui é quando nós trazemos a garrafinha e colocamos lá dentro da sala de passe, para depois retirar, porque acabam ficando sempre muitas lá dentro, tá? Por favor. Segunda-feira que vem, dia 15, vem Alan Wilcher, maravilhoso, sabe? Ele canta, que é assim, fora de cantar, ele é o temor, ele além de ter uma voz maravilhosa, que enche essa sala e todos os espaços da casa, ele traz sempre uma mensagem muito linda. Então, na próxima segunda-feira, teremos Alan Wilcher aqui, não faltem, porque ele é maravilhoso. E completando, nós do grupo de vibração sempre estamos aqui, tá? No dia que o Alan canta. Então não tem a vibração lá, porque já tem a vibração aqui com ele, tá? Então, logo após, nós sempre nos reunimos, mas só para dar uma arrumada, qualquer coisa, então não tem vibração na próxima segunda. Hoje tem, tá? Mas é por causa de... Toda vez que tiver o Alan aqui, nós não fazemos lá. A vibração é aqui, junto com vocês. Nós estaremos aqui também. E no sábado é dia 13, né? Sábado, dia 13, tem o grupo de mãos dadas. Ou, como é que fala outro? Enlutados. Para pessoas enlutadas. Sim, para pessoas desencarnadas. E sábado, às 10 horas. Enlutados. Era essa a palavra que eu estava querendo e não estava entendendo o que eu estava falando. Os enlutados. É muito bom. Ah, você já foi? Não, eu não vim, tá? Mas realmente é muito bom estar aqui para a vibração, para nosso coração estar bem partidozinho e sempre é bom estarmos juntos conversando. Eu vou passar agora para a nossa irmã e ela, se quiser, pode acrescentar, que eu acho que ela faz também, né? Você está sempre aqui, aí ela vai continuar. Muito obrigada. Esse grupo, gente, de sábado, de mãos dadas, ele não é um grupo somente espírita, apesar dele acontecer aqui na Casa Espírita. Mas muitas pessoas que vêm são de outras religiões, que nós já tivemos aqui, e ele é um bate-papo muito importante, porque é uma hora de um desabafo e que sempre uma lição
de outra pessoa serve para a gente. E são dores diversas. As dores dos enlutados e qualquer outra dor que porventura estejamos passando. Por isso o nome do grupo é de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Agora vamos à nossa horário sábado, 10 horas. Sábado, segundo sábado do mês, nesse caso agora dia 13, às 10 horas. Tem alguém vindo hoje pela primeira vez na casa? É que eu conheci todos os rostinhos, aí eu esqueço de perguntar. Tem, não, né? Então vamos à nossa prece. Mestre, amigo, querido Jesus, te agradecemos pela oportunidade de termos escolhido estar aqui, nessa casa de luz e de bênçãos. Te agradecemos pelo estudo feito pela Maria Luísa, que tantas coisas importantes foram ditas para os nossos espíritos, encarnados, desencarnados, amigos, sofredores. Te agradecemos por todos os trabalhos que acontecem na casa e te rogamos, Senhor, neste momento de paz e de luz, que uma centelha da tua paz, do teu amor, possa socorrer todos esses irmãozinhos que porventura entraram numa loucura ou mesmo tiraram a vida, partindo do princípio que nós não morremos, simplesmente mudamos de sintonia. E assim, Senhor, esses irmãozinhos que estão perdidos, encarcerados pela dor, que eles possam receber uma centelha da tua luz neste momento em seus corações. Obrigado, Mestre, por sabermos que está sempre conosco, mas cada vez mais queremos sentir a tua presença junto a nós e a tua paz. Que assim seja, graças a Deus.